sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seu Direito. O nosso assunto de hoje é onde as pessoas moram. É condomínio, gente. Nós vamos falar aqui sobre os desafios e oportunidades do direito condominial. Vamos falar tudo que acontece dentro de um condomínio, a convivência das pessoas. E para isso a gente convidou aqui o Márcio Espímpola, advogado especialista em direito imobiliário, também presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Ribeirão Preto, professor e coordenador de pós-graduação na FAAP PUC Campinas. Márcio, seja muito bem-vindo ao podcast Seu Direito. Vamos bater um papo sobre esse assunto, né? Tá, muito bem. Obrigado, Hilário, pelo convite de estar aqui com vocês. É um grande prazer. E vamos trocar umas ideias aí sobre a vida em condomínios. Deve ser complicado. Às vezes a vida em casa é complicada, agora imagina com um monte de gente na sua casa, né? É verdade. Aí você sabe, né? Quando você tem pessoas de diversas formações, cultura, religião, raça, posição social convivendo no mesmo lugar, além das gerações, né? Porque às vezes você tem avô, pai, neto, bisneto, tudo dentro de um condomínio só e você tem que satisfazer ali as necessidades de todos, né? Direitos e deveres. É como meu pai diz, mora em condomínio, ele fala assim, aqui a gente tem que administrar as coisas do mamando até o caducando, né? Exatamente. Boa. Essa eu não conhecia. Não, do mamando Essa ao é boa. caducando, né? Ô, Márcio, vamos começar para poder a gente explicar aqui para as pessoas, né, já que você é advogado, sobre a questão do direito condominial, direito imobiliário, direito civil. Conta para a gente onde que fica essa questão do direito condominial dentro do cenário jurídico brasileiro. Na verdade, é tudo o Código Civil e o direito condominial. Nós temos um capítulo a partir do artigo 1331 do Código Civil, condomínio edilício. Então, até o 1358, a gente tem ali todo um regramento para condomínios, diretamente para condomínios, né? Condomínio edilício, que a gente chama. Então, estamos situados ali próximo do direito imobiliário, né? Na verdade, o direito condominial ele acaba sendo um afunilamento do direito imobiliário. Bom, e aí então a gente sabe também, quando a gente já tem condomínio, tem regras ditadas pelo próprio condomínio, são as decididas em assembleia. Então, na verdade, não é tudo que está no Código Civil, tem que ver também o que está decidido pela assembleia, né? Isso, nós temos o Código Civil, então, que é na hierarquia das leis, né? Lógico, temos a Constituição Federal, o Código Civil, as leis especiais também, e temos a partir dali a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno. Então, são documentos importantes ali, no caso do condomínio, a convenção, no caso de loteamentos, a gente pode dizer que são condomínios também fakes, condomínios de fato. Temos o estatuto e em ambos, tanto no loteamento fechado, controle de acesso e condomínios, nós temos o regimento interno, que é onde nós temos as regras de convivência, de funcionamento das áreas e tudo mais num condomínio. Então as pessoas podem disciplinar o que elas quiserem para regrar ali a convivência delas, desde que não contrarie as regras do Código Civil e as regras pré-estabelecidas. Perfeito. Bom, para quem não entende dessas coisas, né? A gente está falando aqui em dois advogados, está deixando bem claro desde o começo, porque ele fala, mas o que vale, né? Bom, vale todas as regras definidas pelas pessoas, porém, desde que não contraria a legislação. Exato. E as decisões de assembleia também, elas não podem contrariar o regimento interno e a convenção. Tem que ter uma hierarquia, até porque existem quórums, né, de aprovação, de mudança de fachada, de mudança de convenção, de obras. Então, as decisões da assembleia não podem mudar esses quórums que estão lá dispostos no Código Civil. Ô Márcio, conta uma coisa para mim. Como são as pessoas que acabam criando as próprias regras, vamos colocar assim? Deve ter muita coisa que é ilegal, muita coisa que é imoral. Como é que funciona a atuação do advogado? É aí que o advogado condominial entra para exercer a atividade profissional dele? Na verdade, o advogado ele começa a partir da incorporação do condomínio, do edifício, né? Na elaboração dos documentos, inclusive a Lei 4591 de 64, que é a Lei de Incorporações, ela determina que quando você a construtora vai fazer uma incorporação ou uma incorporadora, ela tem que anexar, além dos documentos todos da incorporação, uma minuta da convenção do condomínio. Isso desde a incorporação. Interno. Nasceu, precisa nascer já com a convenção e regimento interno. Então, o papel do advogado ele é muito importante nesse momento. Infelizmente, nem sempre a construtora ela lança a mão de um profissional especialista para construir esses documentos. Se você sabe, os nossos telespectadores também sabem que para alterar uma convenção é preciso de 2/3 do todo. E quando você fala de um condomínio de 80, 100 unidades, isso é tranquilo.
Mas a hora que você começa a ir para um condomínio de 600, 1.000, nós temos hoje em Ribeirão Preto 2 condomínios com mais de 1.200 unidades. Então, para conseguir 2/3 disso numa assembleia, é quase impossível. Dá então, 800, né? 800 pessoas, né? 800 condôminos, né? Então, é preciso que esses documentos sejam feitos de uma forma já contemplando a realidade daquela coletividade, para que depois a gente não precise alterar. Mas, infelizmente, nem sempre acontece isso. O andamento da incorporação, ela não leva muito em consideração o profissional especialista, porque hoje nós temos no Brasil todo vários especialistas em direito condominial já, que poderiam ser utilizados para essa finalidade. Mas até em razão de custos, né? Acaba pegando o generalista ali, acaba né? pegando ali o pessoal deles mesmo, que está ali no direito imobiliário. E então o advogado começaria ali, né? No nascedouro, na gênese da incorporação imobiliária. E depois, logo em seguida, na primeira assembleia de implantação, instalação do condomínio, onde são recepcionados aí todos os condôminos, os compradores das unidades, e também nas assembleias de forma geral. E a gente sugere muito que o condomínio hoje, ao mesmo tempo que ele está... O condomínio hoje praticamente é uma empresa, tem inclusive CNPJ, suas obrigações todas, tributárias inclusive. E até empregados, né? É uma empresa de fato. Também tem empregados também. Nesse respeito, seria muito importante que o condomínio tivesse uma assessoria jurídica mensal preventiva. E não existe isso? Existe em muitos condomínios. Aqueles síndicos que conseguem transmitir a necessidade disso para os condôminos, e isso é muito fácil, sabe quando, Hilário? Quando, por exemplo, você disse aí, você que é da área, um funcionário entra com uma ação contra o condomínio em razão de não ter sido contratado da forma correta e o advogado não tenha participado daquele processo de organização jurídica dos afazeres, das tarefas do advogado. Vou dar um exemplo simples aqui. Às vezes o condomínio, numa assembleia, os condôminos falam assim, vamos colocar mais câmeras. Tá, tudo bem. Qual que é a imediata consequência disso? Você precisa de alguém para monitorar essas câmeras. Exato. Daí você vai colocar na portaria vários monitores com 50 câmeras para o porteiro verificar isso. Pronto, já tem um adicional que ele teria que ter ali. Seria um desvio de som, um acúmulo de função? Acúmulo de função. É sério, né? Porque às vezes as pessoas falam, vamos pôr mais segurança, mas não pensa também na remuneração daquele profissional que vai ter uma atividade, um plus a mais numa atividade. Isso, né? Quer dizer, você estaria economizando um outro profissional, então você teria que pagar para isso. Exatamente. Um adicional. Né? E aí, quando você está numa assembleia e isso está sendo discutido, e o advogado está presente ali, não só no contencioso, mas na preventiva, ele já alerta sobre todas essas questões e evita um processo que fica muito mais caro do que você pagá-lo um advogado mensalmente para te ajudar. E para esse monitoramento, existe condomínios que têm terceirização também ou não? Também tem. Existe condomínios que têm terceirização. Aí, obviamente, a terceirizada, ela assume, mas você, melhor do que eu, sabe que se ela não tiver condições de pagar o funcionário, sobra para o condomínio também. Você falou dessa administração, vamos falar do papel do síndico, né? Do síndico de condomínio, vamos aproveitar já. E vão nessa onda do síndico autônomo, né? Que tem um síndico autônomo agora, que necessariamente não é um morador, né? Que é uma novidade, isso ou não é novidade? Desde o Código... Que para mim é novidade, né? Mas... Não, desde o Código Civil de 2003, nós temos já a figura do síndico condômino ou não condômino. Tá. Esse condômino, na verdade, é um morador, né? E o não condômino pode ser qualquer um. É o chamado também síndico profissional. Não existe a profissão de síndico ainda, não tem regulamentação dessa profissão. De toda forma, ele digamos assim, ou tem-se por ideia que ele seja alguém preparado, especializado naquilo, que fez algum curso ou vários cursos fora. Inclusive o nosso curso de pós-graduação, tanto na PUC quanto na FAP, de 430 horas, visa formar realmente não só advogados, né, dar mais especialidade, mas também síndicos ou qualquer um que atue nessa área. Uma atividade mais multidisciplinar. Isso, multidisciplinar. Então, inclusive, tem aula de engenharia, de administração, tudo que compõe a área condominial. Isso na FAP. A FAP é de Ribeirão Preto ou São Paulo? São Paulo. São Paulo. E PUC em Campinas. PUC Campinas.
Tá. A pós-graduação na FAP foi a primeira do Brasil, inclusive, Direito e Gestão Condominial, e agora na PUC também nós temos uma pós em Direito Condominial. Mas também o programa abarca todas essas questões, que são muito importantes para a especialização. Tem muito síndico hoje que está ganhando muito dinheiro, inclusive, não administra um condomínio só, administra vários. Então ele consegue fazer ali uma gestão, uma empresa com alguns prepostos e tudo mais, para fazer essa gestão nos condomínios. Então, nós temos essa gestão mais profissional, digamos assim, mas também que tem, assim como nós advogados, né, Lardo? Você sabe, tem advogado e advogado. Tem tudo, né? Médico e médico, tem farmacêutico e Isso, farmacêutico, tem câmera e tem câmera, tem operador de câmera e tem operador de câmera, né? Isso, exatamente. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, nesse sentido também tem esses síndicos. Mas ainda, digamos que o síndico, esse tipo de síndico, ele sai com uma vantagem dentro do condomínio porque ele já sabe o que fazer quando entra num condomínio. O morador, às vezes é assim, vamos pegar porque não deu certo com o síndico profissional. Aí o morador pega, ele tem um mandato de 2 anos. Até ele conseguir entender toda a sistemática de um condomínio, passou 2 anos. E aí ele não é reeleito, aí vem outro para aprender tudo de novo. Exato. E muitas vezes o que ele faz nesses 2 anos anteriores aí são carregados de fatores complicadores, inclusive de prejuízos para o próprio condomínio. Não sabe, às vezes, uma nota fiscal, vamos pegar aqui um serviço que é mais barato do que o outro. Eu tenho 3 orçamentos, mas esse aqui sem nota fiscal, ele é mais baratinho. Aí pronto. Aí começa. E outra, né? Parece até uma visão bem generalista aqui, parece até um conflito de interesse, né? Porque ele é um morador também e ao mesmo tempo ele vai estar ali com uma gestão. Eu entendo assim também. Eu penso assim. Embora no meu prédio tenha um síndico muito bom, todo mundo gosta dele, tá lá já há década lá, e todo mundo gosta dele. E ele é um administrador de outras áreas, mas também administra bem o condomínio. Mas é uma exceção, né? A regra, Isso, né? Isso é importante a gente destacar. Ele teve que aprender também, né? Porque ele não era da área. Não era da área, com certeza. Bom, e claro, ele tem uma responsabilidade em cima disso, né? Tanto a questão civil como criminal também. O síndico, no final das contas, ele responde durante o mandato que ele está ali. E fiscal também, né? Fiscal também. Civil, criminal e fiscal. Ele responde pelo tempo que ele estiver ali. E isso é muito sério. Hoje nós temos visto muitas ações dos condomínios contra síndicos em razão justamente dele ter alguns por má fé, outros não, mas, enfim, os dois por cometerem abusos, desvios ou sem saber a questão de nota fiscal. Às vezes até não por má fé, mas desconhecimento, mas que acaba beirando ali a má fé, né? Sim. Acaba beirando a má fé, Sim. né? A responsabilidade objetiva, subjetiva. Os condôminos hoje, com esse número de informações que estão recebendo da mídia, de cursos e etc e tal, na mídia de modo geral, nos jornais, em tudo, como o nosso caso aqui também, as pessoas que estão nos assistindo agora são pessoas bem informadas, né? E que começam a entender o processo, começam a cobrar, peraí, ele fez isso e nós vamos ficar por isso mesmo? Vamos atrás. Nosso dinheiro. Você sabe de uma coisa, ô Márcio? Quando a gente começou aqui com o podcast, né? Uma coisa que eu tenho concluído cada vez mais, cada vez que eu converso com alguém que é especialista numa área, o quanto a gente percebe que mesmo sendo advogado, a gente, para poder, eu quero começar a trabalhar na área de direito condominial. Gente, é complicado. Veio aqui um advogado criminal, veio aqui um advogado na área de família, veio aqui, a gente começa a ver o que tem de particularidade, que para você poder se envolver numa questão dessa e entender todo o processo, todas as saídas, questões jurídicas, vai tempo, viu? Agora eu quero dar essa pegada. O que te levou para esse ramo de direito? Fala um pouquinho da sua carreira profissional. Você começou fazendo o quê? Falei, não, eu comecei fazendo aposentadoria, não deu certo, comecei a trabalhar, isso não deu certo, fui para o condominial. Como é que você caiu nessa? Na verdade, eu estou há 25 anos nesse meio, né? Eu já fui síndico também há 25 anos. Foi onde eu comecei a entender um pouquinho dessa área condominial. Mas eu trabalhei sempre num grupo empresarial grande aqui de Ribeirão Preto e eu cuidava da área de crédito e cobrança. E depois eu passei a abrir uma empresa de crédito e cobrança, me uni a um escritório de advocacia aqui
da região, um advogado bastante renomado na cidade também. Fizemos ali uma sociedade de advogados e até então nós trabalhávamos com consórcio de veículos, consórcio de imóveis, e eu me especializei em alienação fiduciária de bem imóvel. Na época que estava começando, em 97, a alienação fiduciária, né? A lei da alienação é de 97. Inclusive, a primeira alienação fiduciária de bem imóvel, registrada em Ribeirão Preto, foi lá no 2º cartório, foi da administradora que eu prestava serviço como advogado. Então, a questão imobiliária começou ali, especificamente, com essas questões de alienação fiduciária. Fazia muitos contratos, fazia vistoria em imóveis, apartamentos, condomínios, etc. e tal. Eu fazia cobranças também de consórcio na minha empresa. E aí começamos com um braço de condomínio. Um condomínio procurou a gente. Vocês fazem cobrança de condomínio também? Falei, não, mas vamos fazer, começar. né? Aí foi onde nós começamos a trabalhar com isso. Daí, Isso em 97. Não, já Já era, um pouco mais além. Em condomínios foi 2005, 2007, mais ou menos isso. Já faz 20 anos também. Né? Mais ou menos. E aí a gente começou também a assessorar esse mesmo condomínio com as questões. Aí eu fui estudar profundamente o assunto, livros, me debrucei bastante, tinha pouca coisa, muitas decisões judiciais também esparsas, mas a verdade é que eu me interessei muito nesse assunto e fui buscar o conhecimento sobre isso. E aí um condomínio levou ao outro, né? E eu, na verdade, acabamos desfazendo a sociedade, fiz a minha própria banca de advocacia e comecei a fazer disso. Hoje a minha especialidade é direito condominial. Lógico, o escritório também tem trabalhista, tem família. A gente faz no escritório, tem outros advogados. Mas eu, propriamente dito, estou, digamos assim, já nacionalmente lidando com a área de condomínios. Ô Márcio, eu conversei aqui com várias pessoas, né? Por exemplo, falando sobre direito, sobre dados, startup, tecnologia e muitas coisas que vão cada vez mais especializando. Os advogados vão especializando e acabam jogando nas mesas dos juízes ali teses muito específicas, muito especializadas. E a gente tem algumas varas especializadas em família, uma vara especializada em eleitoral, mas a gente nunca tem varas especializadas em todas as especialidades que estão sendo abordadas pelos advogados. Você sente que a jurisprudência, as decisões dos tribunais, elas estão atentas a essas questões ou acha que precisa de um aprimoramento dentro dessa área? Precisa e muito. A gente sofre bastante. Nós que operamos o direito, você está numa área também específica de uma especialidade, da especialidade, né, de aposentadoria, direito das pessoas nesse ramo, você percebe que às vezes uma decisão está totalmente destoa do que você está acostumado a lidar, a ler, a ver tudo. Bom, aqui ele errou feio, né? Então, na nossa área também, a gente precisaria de varas especializadas. Até conversamos recentemente com o NUT, né? Já foi anunciado aí algumas novas varas para Ribeirão Preto, inclusive. E eu falei para ele, e quando que nós vamos ter uma da área imobiliária, né, que pudesse abranger cartórios notariais, registro imobiliário, condomínios também e tal? Ele falou, nós estamos também batalhando para isso, mas não existe essa vara ainda em lugar nenhum. Então seria muito importante ter ali um juiz especialista focado nisso, porque... Todo mundo tem casa, todo mundo tem condomínio, todo mundo tem compra ou vende um terreno, todo mundo, não adianta, né? Quer dizer, o brasileiro quer casa, né? Exatamente. Quem em casa quer casa, né? 2/3 da população de Ribeirão Preto, da região metropolitana, moram em condomínios já. Então Caramba, muita gente. É um número... 2/3 moram em condomínio? 2/3 já atingimos. Caramba, então isso. estamos 600, 400, meio milhão de pessoas? Meio milhão de pessoas. Só em Ribeirão, né? Só fora da região também, que a gente sabe, Bonfim e outras localidades aqui que tem muitos condomínios ou loteamentos, né? Então, nós precisaríamos sim, nós sofremos bastante com algumas decisões, não nos conformamos, mas, enfim, a gente tem que lidar com o que nós temos hoje. Não, tranquilo. Bom, vamos pensar aqui, né? A gente tem aqui a questão da locação por temporada, mas eu quero falar também, antes de falar sobre essa questão da
temporada, questão dessas locações do Airbnb, essas locações por aplicativos. Quando pode, quando não pode, se é a Assembleia que define isso, como é que funciona? Essa é uma das questões que você acabou de falar. Para mim, nós temos duas decisões do STJ, em duas câmaras distintas. São casos concretos, a gente sabe, ele não julgou em tese, julgou o caso concreto. Mas, hoje em dia, quando o STJ fala alguma coisa, a mídia, principalmente, e aqueles advogados já começam a jogar ali, ó, o STJ decidiu que agora é assim, hein? Não é assim. Então, estamos vendo, infelizmente, até alguns colegas dando orientações para síndicos, dizendo, olha, a partir de agora, em prédios residenciais não pode ter locação para temporada. Isso não é assim. A colocação para temporada, você inclui também já essas locações por aplicativo, para um dia, 2 dias, não 3 vejo dias. A locação para temporada, o artigo 48 da Lei do Inquilinato, 8245 de 91, ela diz que a locação para temporada é por até 90 dias. Então, isso significa dizer que um dia ele pode estar ali, com a finalidade residencial. Que é o caso. Então, mesmo que eu for, suponhamos, né, tem um show no estádio do Botafogo, e eu venho para o estádio do Botafogo, eu quero ficar, não tem mais hotel, ou a Grishow agora, por exemplo, né, que é o que lotado, mais tem aqui, tudo lotado, os hotéis. Bom, o que as pessoas fazem? Eu tenho um apartamento, eu vou colocar ele para renda, uma semana ali. Ok, está dentro, ele vai estar ali para residir naquele tempo que ele estará na feira, né? Ele não está fazendo comércio. O que é que o STJ está entendendo? Que a simples locação significa que você está desviando a finalidade do empreendimento, do imóvel, do edifício. Ora, então quer dizer que eu posso proibir também a locação normal, locação de 30 meses? Por quê? Porque é uma previsão legal, né? É uma renda, previsão legal, é direito constitucional de propriedade. Nós temos ali no direito de propriedade o direito de usar, de fruir, de dispor e de reaver. Né? Então, eu posso fruir, obter renda do meu imóvel. Esse é um direito de propriedade. Mas o STJ, em 2 casos aí, ele decidiu, não, essa locação para aplicativo transmuda a alocação para a temporada. Mas foram em casos específicos isso, não teve repercussão geral, não teve tema, nada. Não teve. Repercussão geral, viu, gente, para quem não é da área, né, é quando uma decisão de um tribunal acaba gerando um efeito cascata em que todos têm que ser julgados do mesmo jeito. Então, são 2 decisões específicas que não se aplica para ninguém, é só para aqueles 2 casos. Isso, tanto que recentemente um condômino ajuizou uma ação contra o condomínio para que ele deixasse de aplicar em razão das decisões do STJ. Ó, síndico, não pode mais ter locação aqui porque esse prédio é residencial, não pode ter comércio aqui dentro. Aí o síndico me contratou para fazer o nosso escritório, para fazer a defesa, fizemos e aqui em primeira instância saiu agora a decisão de que não, é direito de propriedade, ele pode sim, independentemente da forma de aproximação. Porque antigamente, Lário, não é? Quantas vezes você é mais ou menos da minha época também? Eu sou bem depois. Eu sou... eu tô com 58 anos, eu sou de 65. Eu sou de 68. Você tá eu sou antes, tá vendo? Eu sou bem antes, bem depois, bem antes. Antes. Mas na nossa época, nos anos 80, anos 90, como é que a gente se aproximava de uma locação ou de uma compra e venda? Jornais. Né? Pegava lá o jornal, vamos falar aqui, o Jornal Cidade, o Folha de São Paulo, a gente pegava ali, aluga-se, vende-se e tal, eu mesmo fazia o circulinho ali, várias vezes. E recortava o negócio, punha num clipe ali, vou ver esse. Era assim que funcionava. As imobiliárias físicas também era uma forma. Só que hoje mudou. Mudou, é tudo tecnológico. Né? Hoje está aqui, tudo na palma da mão. Então tem os aplicativos Booking, Airbnb e outros que a gente utiliza como meio de aproximação só. Agora, o objetivo é o mesmo, é a locação. Por algum tempo, ou por mais tempo. Né? Isso, exatamente. Então não tem, eu fico um pouco triste por conta de se entender o que é. Finalidade comercial, vou dar um exemplo rapidinho aqui, que eu sei que a gente tem tempo. A gente tem tempo ainda, pode ir de boa. Suponhamos, você é um advogado. Nesse exemplo claro que eu dei aqui, você vai a São Paulo lá para assistir um show no Allianz Parque. E tá tudo esgotado os hotéis ali. Tudo bem, achei ali um apartamento, vou para lá. É um final de semana, sábado para domingo. Ou alguém da sua família, você mesmo, tem alguém da sua família doente.
vai para o Albert Einstein para fazer um tratamento e esse tratamento é de 1 semana. Também hotéis não consigo, ou consigo uma facilidade, porque também é caro, vou ficar 1 semana num apartamento residencial, edifício residencial. Muito bem, a lei é clara no sentido de que você pode fazer isso, desde que você vai ali só para essas finalidades, com o ânimo de residir. Agora, se na mesma forma, o Hilário, ele tem muitas teses mirabolantes aí, teses ótimas toda a área dele aqui, de aposentadoria, fundo de garantia, um monte de coisa, tá? E, de repente, ele criou uma tese muito legal e fala assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou locar um apartamento lá em São Paulo e vou anunciar que eu vou receber clientes ali para Aí já virou fazer comercial. negócio. Pronto. Aí já não pode mais. Então, entende? O que é destinação é o que você vai fazer lá dentro, não o locador que está alugando para você. Agora, se você está lá dentro do prédio fazendo isso, recepcionando clientes, não é isso que vai desvirtuar a finalidade. Mas o locador é o responsável por você ali, ele é o proprietário. Aí o condomínio vai na convenção regimento interno, quais são as sanções para quem pratica isso? Tem que Aplica penalizar. sanções. É claro. Agora, essas decisões estão fazendo o quê? Generalizando tudo e dizendo o seguinte, olha, em edifício residencial não pode alocação por temporada por aplicativos. Simplesmente. Não tem sentido. Até porque você pode locar por aplicativo para ficar lá por tempo indeterminado também. Pois é. Então quer dizer que Exatamente. Não tem sentido realmente. Mas isso não está sendo levado. Eu gostaria muito que esse meu processo daqui subisse para o STJ e avançasse, porque é um direito de propriedade, ele tem que ser julgado no STF. Não pode parar no STJ. Exato, né? Porque é constitucional. Constitucional. Bom, nós estamos aí terminando, né? Uma pena, foi boa, rápido. hein? Nós vamos falar mais sobre a coisa. Não falamos sobre pet, nós não falamos sobre no Brasil e no mundo, não falamos sobre mediação, nós não falamos sobre fachada, não falamos sobre reforma estrutural. Tudo isso tinha marcado de conversar. Vamos fazer a parte 2. Vamos fazer parte 2, com certeza, viu, gente? Nós vamos fazer parte 2 sobre essa área aqui. Para a gente concluir hoje, né? Vamos voltar nesse assunto, Márcio. Em uma palavra geral, para as pessoas que estão... vamos falar sobre as pessoas que querem advogar nessa área, né? Já que você é um advogado, né? Qual que é a dica que você dá para o jovem advogado especificamente? Estudar, participe, venha participar da nossa comissão aqui de direito condominial que nós temos na subseção, na OAB. Ali a gente discute a cada 15 dias temas bastante importantes sobre isso. E faça uma especialização nessa área, porque sem isso você vai ser só mais um clínico geral que muitas vezes vai colocar a vida dos condôminos e do condomínio em risco. É isso aí. Gente, olha, muito legal o papo, né? Vamos voltar sobre esse assunto. Olha só, você viu o que eu falei, né? Falei sobre reformas estruturais, reformas de alterações de fachada, a questão dos pets, a mediação dos conflitos entre as pessoas que moram dentro do condomínio. Eu tinha marcado tudo isso pra gente conversar aqui, mas o papo foi tão legal e eu deixei isso aqui e nós vamos voltar. Então, se você quer acompanhar aqui o nosso podcast, não deixa de se inscrever aqui, não deixe de curtir os nossos vídeos e recomendar também o nosso conteúdo para as pessoas que você acha que esse assunto é interessante. Foi legal o papo, te agradeço, Márcio, muito obrigado. Espero você no nosso próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.